a gente sabe o quanto a gente pode ajudar alguém a partir do momento em que a gente conhece e a gente consegue replicar essa informação do jeito correto, né? Para que a pessoa receba a informação e, de repente, se ela estiver precisando de ajuda, ela consiga buscar os canais de ajuda e ela possa ter sua vida preservada. Nós estamos aqui hoje, deputada, para falar com vocês sobre um dos assuntos que eu considero mais importantes da atualidade, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, que desemboca e muitas vezes, infelizmente, no feminicídio, que, como vocês sabem ou já ouviram falar, é uma morte anunciada. Ninguém acorda de manhã e diz que vai matar a companheira. Essa mulher que perdeu sua vida ou que teve uma tentativa de feminicídio, antes desse dia ela já sofreu uma série de violências, muitas das vezes sequer percebendo que viveu um relacionamento abusivo. Muitas mulheres até hoje confundem ciúmes, controle, possessividade com amor, quando a gente sabe que isso são formas de violência. Muitas pessoas, homens e mulheres, entendem que lesão corporal é uma forma de violência física e que essa é a única forma de violência doméstica. Ah, eu sofri violência se deixou sangue, quando a gente sabe que não é assim. Existem muitas outras formas de violência. Então, deputada, o convite de hoje para a gente é assim, de extrema importância, pela oportunidade de falar com vocês e de saber que vocês, quando saírem daqui, vão multiplicar esse conhecimento. Porque a ideia é essa, multiplicar o conhecimento. Aprendam e levem com vocês. Porque falar de violência doméstica e familiar contra a mulher é difícil. É difícil perceber, é difícil entender. Porque a gente pode estar naquela régua de que a gente não admite sofrer violência. E aí, a gente ainda continua com aquele pensamento de que a mulher que não sai do relacionamento abusivo, ela não sai por quê? Alguém aqui quer falar para mim? Qual que é o senso comum, gente? Não, porque ela gosta de apanhar. Essa é a frase. Fulana não tem vergonha, ela gosta de apanhar, eu não vou mais ajudar. Quando a gente sabe que uma mulher leva em média 10 anos para sair do ciclo da violência. Quando a gente sabe que o ciclo da violência é muito mais complexo do que simplesmente você dizer para ela, sai desse relacionamento e leva contigo seus filhos e vai procurar um emprego, você que está na meia-idade, porque é super fácil arrumar um emprego, é super fácil você sustentar seus filhos. Saia desse relacionamento. A gente sabe que a realidade não é assim, né? É muito mais complexo. Mas quando a gente aprende a entender esse fenômeno, a gente aprende a entender por que as mulheres sofrem violência. E quando a gente começa a perceber a nossa parcela nesse assunto, eu acho que a gente consegue começar a caminhar para um mundo que daqui muitos anos, não vai ser na nossa geração, não vai ser na geração dos nossos filhos, daqui muito tempo a gente vai conseguir viver num mundo melhor e num mundo onde não precisa ter Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha só existe por quê? Para corrigir uma história de desigualdades. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha como uma ação afirmativa para corrigir essa histórica situação de violência que a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência dentro de casa. E aí eu começo a falar agora exatamente sobre o assunto, né? E eu sempre me pergunto e jogo isso para vocês. O que nós temos a ver com isso, gente? O que vocês acham que vocês têm a ver com a violência doméstica e familiar contra a mulher? Tudo, né? Tudo. Quando a gente reproduz padrões culturais, históricos de desigualdade inconscientemente, porque é assim que a gente reproduz, né? Nós já chegamos num nível aqui que a gente não faz isso deliberadamente, a gente simplesmente vai, porque todo mundo vai também, é no automático, né? Quando a gente fala para nossa filha, não vai sair com essa roupa, que isso não é roupa de menino honesto, a gente não usa essa palavra, mas a gente não fala, não vai sair com essa roupa, não pode usar decote. Não é assim que a gente faz? Ou quando a gente fala assim para o filho, não, filho, você pode ir tranquilo de noite, volta a hora que você quiser, não tem problema nenhum. Sua irmã de jeito nenhum pode fazer isso, porque lugar de menina é em casa, onde já se viu, o que vão dizer? Não é mesmo? A gente não reproduz isso? Porque isso é um padrão cultural. Isso está dentro, está enraizado na nossa sociedade. Isso está enraizado em mim, está enraizado em cada um de vocês e ok. Qual que é a grande sacada? É a gente mudar a forma da gente encarar as coisas. É aí que vem a necessidade da gente buscar uma reflexão sobre o que a gente está fazendo. Sobre de que forma se eu mudar meu pensamento, eu posso melhorar a minha sociedade, a minha comunidade. De que forma eu posso contribuir para reduzir as causas de violência. E aí a gente entra aqui, na Lei Maria da Penha. Volta lá. Isso, Aline, mais uma.
A gente volta na Lei Maria da Penha, como eu havia falado, ela é a lei mais importante de prevenção aos direitos da mulher. Ela é uma lei que veio para reduzir as desigualdades, daí que a gente chama de ação afirmativa. Por quê? Porque, historicamente, os homens estão em posição superior às mulheres. E a gente sabe que nas relações de poder, uma das consequências é justamente o quê? Violência contra a mulher. Então, vem a Lei Maria da Penha como uma lei de proteção. Ela só tem um crime. Os outros crimes estão todos no Código Penal. Mas ela vem como uma lei para proteger a mulher e para criar mecanismos de proteção. Buscando o quê? Que ela consiga sair da situação de violência. Para quem não sabe, embora todo mundo já tenha ouvido falar, pode passar. Tá comigo? Ah, não, tá com você, né? A Lei Maria da Penha, ela leva o nome da Maria da Penha Maia Fernandes. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Hoje ela é uma ativista, né? Mas no passado, ela foi vítima de violência. E a Maria da Penha era uma mulher formada, fazendo mestrado. E isso mostra pra gente o quê? Que violência contra a mulher não tem cara, não tem classe social. Qualquer uma de nós pode vir a sofrer violência doméstica. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. E a Maria da Penha, lá atrás, quando ela se casou com o marido dela, que também fazia faculdade, o mundo era perfeito, era um relacionamento como outro qualquer, bom, respeitoso. E os problemas começaram quando os filhos nasceram. E um dia Maria da Penha foi vítima de uma tentativa de assalto. Estou colocando entre aspas, porque essa foi a primeira informação contida na ocorrência policial. Curiosamente, só ela estava dormindo na cama aquele dia e os ladrões entraram no quarto e atiraram nela, mas não a mataram. Só que em razão desse tiro, ela ficou paralítica. E aí o marido, ou melhor, a família levou a Maria da Penha para um hospital de referência para tratamento. Por quê? Eles iam fazer de tudo para salvá-la. Mas o marido não quis, gente. O marido mandou de volta. Vem para cá. E levou ela para a cidade natal deles. E ali eles ficaram só a família, ele e ela e os filhos. Ele começou a restringir o acesso dela. Ou seja, os familiares não tinham mais acesso. Ele começou a tolher os tratamentos médicos dela. As crianças começaram a passar por privações. E a ficha só foi cair no dia em que ele parou de usar o banheiro do quarto do casal. Olha só, ele parou de usar o banheiro do quarto do casal. 2 semanas depois, foram dar banho na Maria da Penha e ela quase foi eletrocutada. E aí, esse fato, aliado à investigação prévia que já estava correndo por conta desse assalto, porque daí começaram a vir muitas informações esquisitas, né? Que levaram a polícia a concluir o quê? Que não era bem aquilo que o ex-marido contava. A partir daí, ele foi processado por tentativa de homicídio. Naquela época, a gente não falava em feminicídio. Essa é uma palavra que veio bem depois daquela época. Naquela época, quase... Ou melhor, não existia direitos das mulheres. Não tinha. Era tudo igual para todo mundo. E o que aconteceu com ela? Ou melhor, com ele? Ou melhor, com os dois? Ele levou 19 anos para ser condenado definitivamente. Ele só cumpriu 2 anos de pena. Ela teve que fazer uma reclamação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado porque não respondeu. Gente, o Brasil não apresentou defesa. 3 vezes. Levou 13 anos para o negócio andar. O Brasil, durante 3 vezes, foi instado a prestar informações, não prestou, e isso resultou na condenação do Brasil por omissão. Eles determinaram que o Estado brasileiro pagasse uma indenização para Maria da Penha, e eles determinaram, dentre outras coisas, que tivesse um diploma legal que efetivamente protegesse a mulher. E aí, 5 anos depois, nasce a Lei Maria da Penha, que é uma das 3 legislações mais importantes do mundo na defesa dos direitos da mulher. Alguém aqui sabe, ou melhor, alguém já ouviu falar da Lei Maria da Penha aqui? Levanta a mão, por favor. Quem? Já ouviu? Todo mundo, né? Agora eu quero que alguém levante aquela pessoa que sabe o que tem dentro da Lei Maria da Penha. 1, 2, 3. Percebem? A gente sabe que existe uma lei que protege a mulher, mas a gente não sabe o que tem dentro dela para nos proteger. Fica a dica para que vocês leiam e conversem sobre a Lei Maria da Penha, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar usar ela, ainda que seja para indicar para uma amiga.
Porque quem aqui não tem amiga que já sofreu relacionamento abusivo? Todo mundo tem, né? Daqui a pouco a gente vai passar para vocês o termômetro, que é um questionário que o Ministério Público desenvolveu, para que vocês disparem para todas as pessoas que vocês conhecerem, porque ali vocês vão poder olhar e às vezes identificar que o seu próprio relacionamento não está legal. É um instrumento super importante que foi desenvolvido por conta da campanha de combate ao feminicídio. E aí, deputada, a senhora mencionou a fala da doutora Lívia, né, que a senhora achou super importante. Nós confabulamos para que ela venha aqui num evento só para essa finalidade. Eu espero que a senhora concorde, a gente achou que ia ser super interessante para poder apresentar a campanha para todos e todas. Maravilha? Maravilha? Então tá. O que importa na Lei Maria da Penha, gente? Que eu acho que é um dos temas mais importantes para a gente entender o que enquadra ou não enquadra na Lei Maria da Penha. O artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele fala assim, ó, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, a gente vê que o artigo 5º já vem e já indica para a gente quais são as formas de violência, né? Então, a gente tem violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral e violência patrimonial. São as 5 formas de violência indicadas na Lei Maria da Penha. E aí a gente entra numa parte bem importante, isso, que é gênero. É uma violência baseada no gênero. Alguém sabe o que é violência baseada no gênero? Essa palavra aqui, ela foi massacrada, né? As pessoas queimam a palavra, falam de ideologia de gênero, não querem estudar gênero nas escolas, bem que virou um palavrão o tal do gênero, né? Mas se a gente for entender o que é gênero, a gente começa a pensar e fala, gente, não tem nada demais. Eu quero entender o que é o gênero. Eu quero entender o que é. Gênero é uma construção social. Quando a Clarissa nasceu, ela nasceu com um órgão feminino. Como o senhor chama? Alcione. Quando o Alcione nasceu, ele nasceu com um órgão masculino, ok? Mas onde é que está escrito que quando a Clarissa nasceu, todo mundo que foi visitar a mãe da Clarissa levou boneca, ursinho, rosa, roupinha rosa, não levou nada que dissesse do universo masculino? Onde está escrito isso, gente? E certamente quando a família do Alcione ele nasceu, todo mundo que foi visitar o Alcione também levou roupa azul, levou ursinho, levou carrinho. E no aniversário de 1 ano da Clarissa, ela só ganhou brinquedo relacionado à menina. E no aniversário de 1 ano do Alcione, com certeza ele só ganhou brinquedo relacionado a menino. O que vocês acham se no meu aniversário, lá de 5 anos, eu feliz da vida, me trouxessem um carrinho? O que meus pais iam achar naquela época? Ia ficar esquisito, não ia? Não precisam se sentir mal, porque eu compro bonequinha, rodinho para as minhas meninas, porque isso faz parte da nossa cultura. O que eu falava no começo para a doutora Kátia, a gente reproduz sem pensar. A gente faz mesmo. O que eu quero mostrar com isso? Que a gente vive numa cultura em que o que vai impor o que é do homem e o que é da mulher é a sociedade. Atividades relacionadas a homem para trabalhar fora, o que é do homem de profissão, o que é da mulher de profissão, o que a mulher pode fazer, o que o homem pode fazer. Tudo isso que a gente vê hoje são construções sociais. Seria perfeito se essas construções sociais não dessem problema algum. O problema é que a própria cultura valora diferente o que é do homem e o que é da mulher. E aí que entra o problema. Entenderam? Porque quando você valora para mais o que é do masculino e para menos o que é do feminino, você causa uma relação o quê, gente? Igual ou desigual? Desigual. E aí que pode acontecer a violência. Pode ir, Aline. Não está dando certo, né? Isso. Desigual. Vamos voltar na questão da cor, que eu falei que quando eu nasci só ganhei rosa, e o Alcione, né? Só ganhou azul. Vocês sabiam que no século XIX os homens usavam vermelho e rosa? Porque rosa era uma cor forte de gente corajosa? E as meninas usavam azul,
Porque lembrava o manto da Nossa Senhora, que era delicado e puro. Percebem como tudo é uma construção social? Não estou dizendo para vocês mudarem as cores, não é nada disso, mas é para a gente refletir. E a gente tem que refletir. Quando a gente acha estranho uma mulher ser piloto de avião. Porque culturalmente essa é uma profissão de quem, gente? De homem. Ou quando a gente acha fora da casinha o homem trabalhar de babá. Eu já escutei um caso, eu fiquei chocada. Eu falei, o quê? Babá? Diarista. Mas tem. Diarista, manicure. Eu estou indo para o lado do homem, mas vamos para as mulheres, né? Professora infantil. É homem ou mulher essa profissão? Mulher, mais de 90% das professoras, de profissionais da educação fundamental são mulheres. Enfermeira, é uma profissão de homem ou de mulher? Mulher. Psicóloga, assistente social, que são profissões do quê, gente? De cuidado. Por quê? Porque nos foi dado esse papel. Nós cuidamos. Nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos da casa. Esperam isso da gente. Quem nunca ouviu? Fulana separou do marido e está indo para a night. Nossa, péssima mãe. Péssima. Já perdeu. Já está perdida. Mas tudo bem o ex-marido ir para a night, porque é esperado dele isso, né? Quem nunca, né? Quem nunca pensou isso? Mas por quê, gente? Porque a gente pensa isso, porque esse é o pensamento cultural dominante. Ainda é. Clarissa, vou dar mais um exemplo aqui. O pai chega atrasado de terno e gravata para buscar o filho na escola. Qual que é o olhar? Como esse homem trabalha. E além de trabalhar tanto, ele ainda vem buscar. É um pai tão participativo. A mulher atrasa para buscar o filho porque trabalha. Qual o pensamento? Desnaturada. Número 1 é desorganizada. Já que quer trabalhar, o que nem seria necessário, que primeiro administre a vida dos filhos e da casa e da família, não é? Olhares de julgamento. Para o homem, não. Que homem tão dedicado, deve estar tão cansado, trabalhou tanto, ainda vem buscar a criança na escola. Na separação, quem tem que ficar com os filhos é a mulher, o homem jamais. Nunca fica, mas por quê? aí vai. E você sabe que é interessante o que a deputada falou? Porque os filhos ficam sempre com a mãe, porque isso é natural. E se ficar com os pais é esquisito, não é? Ou quando a gente está com um filho pequeno. Eu acho que a gente acaba reproduzindo esses pensamentos. Nós estamos com um filho pequeno, aí o marido quer trocar. E a gente fala, não, você não faz nada direito. Não, deixa. A gente assume tudo. Não é assim, gente, que a gente faz? Doutora, você me permite? Claro. Tô adorando a interação. Vamos lá. Só que tocou num ponto aí que eu senti vergonha de mim agora. Eu tenho uma ex-funcionária, uma ex-colaboradora, que ela separou 3 filhos e ela sempre que cuidou das crianças. Aí, de repente, eu falo assim, que ela deu a louca, né? Aí foi embora do Mato Grosso do Sul, foi para Santa Catarina, né? E aí ela quis resgatar uma condição dela de mulher, de viver uma experiência nova. E ela decidiu, falou para os meninos com quem que eles queriam ficar. São 2 meninas e um menino. E ela ficou com a mais velha, tá com ela lá, e os outros 2 decidiram ficar com o pai. Eu falei, garota, você está ficando louca? Gente, você está abandonando seus filhos? Que mãe que é você? E aí ela me deu ela falou assim, nossa, Lia, você com toda a sua formação, você falar um negócio desse para mim, por que ele não pode cuidar, sendo que eu já cuidei vários anos? Agora chegou a vez dele participar também. E eu fiquei assim, e agora vocês tocando nesse ponto, a gente automaticamente também aponta o dedo, né? Pensamento machista, né? Exatamente. É por isso a nossa preocupação de despertar para isso, porque isso está em nós. Nós temos que nos vigiar o tempo todo. E principalmente vigiar nos valores, nos princípios, nas concepções que a gente está passando para as próximas gerações. Por que a gente tem isso? Que a mulher é que é cuidadosa, a mulher é que é boa para trocar fralda, a mulher é que é boa para fazer dormir, a mulher é que é boa para auxiliar na tarefa de casa. Quem disse que as mulheres nasceram para isso e os homens não nasceram para isso? A não ser essa construção social do que se espera do gênero feminino e do que se espera do gênero masculino. Exatamente. Né? E eu costumo falar, eu e a Clarissa fazemos essa palestra junto, na verdade nós 4, mas é comum a gente divide, mas a gente se mete assim na fala uma da outra, porque a gente vai lembrando exemplos.
Eu sempre gosto de falar nessa parte que essa divisão, tudo bem com ela, se ela não nos causasse sofrimento. Porque a partir do momento que para o gênero feminino se espera que fique dentro da caixinha rosa, dentro de casa, guardadinha, bem vestida, cheia de dons, esperando um marido à altura do valor que essa mulher tem pelos seus dons domésticos, caseiros e de cuidado, não está confortável para ninguém se resumir a isso. A gente quer se resumir a isso? Não, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos, mas eu tenho uma profissão, uma missão de vida que eu acredito e eu quero ir atrás do meu sonho e fazer o que eu acredito. Então, a casinha rosa não serve para mim. E para o homem, a mesma coisa. A casa azul do homem, forte, guerreiro, batalhador, sai e mata um leão, nunca chora, não demonstra fraqueza. Ele nunca chega em casa abalado, sensível, precisando conversar sobre isso. Tem que prover a casa. Tem que prover a casa e ele tem que ser o corajoso. Mas ele também é ser humano. Ele também tem sentimento, ele tem fraqueza, ele tem medo, ele tem angústia. Toda vez que nós aprisionamos mulheres na caixinha rosa do gênero feminino e homens na caixona azul do gênero masculino, nós estamos atrofiando e prendendo. E isso não é saudável para ninguém. Eu posso ser rosa, mulher, mãe, mas o espaço para mim é o mundo, não é a caixinha rosa. E aí a gente parte para uma parte... também que é bem importante no que diz respeito ainda a essa questão da construção social, sobre o que vai diferenciar homens e o que vai diferenciar mulheres. Nós temos a Constituição Federal, correto? Lá no artigo 5º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas e aí, gente? Isso é verdade? É verdade, gente? Na prática não é. É muito bonito no papel. Nós estamos longe de alcançar isso. Por quê? A gente vive numa sociedade onde o princípio da igualdade ele é aplicado na integralidade? Não vive, né? Quem aqui concorda que o espaço público, trabalhar fora e prover casa, é para homens, e o espaço privado, trabalhar em casa e cuidar dos filhos, é para as mulheres? Aqui ninguém vai concordar com isso, né? Mas a gente está cheio, de gente que pensa assim. A gente faz uma capacitação com o pessoal da FamaSul, que é voltado para as mulheres que moram na zona rural. Várias pessoas me falam que têm conhecidos que falam com maior orgulho que mulher dele não trabalha. Mas como assim, gente? Mulher minha não trabalha, sou eu que sustento. Se as pessoas soubessem lá no começo do relacionamento o problema que isso pode dar lá no final do relacionamento, não pensava assim. Homens e mulheres possuem iguais oportunidades de trabalho? Meu Deus, não, né? Não tem como. A gente pode falar de profissões aqui, eu gosto muito de falar de uma profissão que tem tudo a ver com isso aqui. Ó, merendeira. Já até falei no feminino, né? É profissão de mulher ou de homem? De mulher, né? Cozinheira? E chefe de cozinha? Homem. Porque só o homem tem a organização e a capacidade para liderar uma cozinha, não é verdade? A gente não para pensar nisso, né? Não é? Mas é verdade. Professores, eu sei que a gente está chegando, os números mostram que a gente está tendo um número maior de homens dando aulas, né? Mas, professora, você é da universidade, né? Lá nos professores da universidade, tem mais homens ou mais mulheres? Por que pareça, é quase equilibrado o número de professores com professoras. Adoro ouvir isso. E mulheres diretoras de empresa, vocês veem muitas? Presidentes, CEOs, gerentes? Não tem. Por quê? Porque isso ainda é um espaço muito masculino. Então, a gente percebe que as mulheres e homens não possuem iguais oportunidades de trabalho. A gente já vai avançar um pouquinho, eu já vou mostrar para vocês qual que é o grande gargalo aqui. Todo mundo aqui vai concordar comigo e com você, né, Aline? Certeza. Clarice, e qual o comentário da mulher CEO? Se o homem CEO, se o filho dele na adolescência não está bem, precisa de ir para terapia. Ou se ele está tirando nota baixa ou está matando aula. Alguma responsabilidade é atribuída a esse homem, chefe de família, que é CEO de uma grande empresa? Não. Esse homem trabalha tanto, será que a mulher dele não dá conta? Coitado desse homem. Mas e a mulher CEO?
que o filho precisa ir na terapia, que está faltando uma aula e monstra, está né? tirando nota 0. Monstra! Pensa naquela bruxa egoísta que está Só pensa pondo a nela. profissão dela em primeiro lugar. Isso é Realidade. realidade, é misoginia e é a falta de sororidade, que é outra coisa que nós mulheres precisamos colocar essa palavrinha na nossa cabeça, né, Clarissa? E pensar nisso em todos os dias. Eu estou agindo com sororidade para a mulher que está aqui sentada do meu lado? E vocês nem precisam responder assim com a cabeça, mas quem nunca pensou como a Aline reproduziu agora, gente? Isso faz parte do nosso pensamento cultural, que a gente está aqui para quê? Para desconstruir isso. Está no nosso inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Homens e mulheres ganham salários equivalentes quando exercem as mesmas funções? Bom, isso aqui tem um dispositivo da CLT lá de 1942 falando assim, olha, empregador, vou falar, né, numa linguagem acessível. Empregador é o seguinte, se você tiver homem e mulher fazendo a mesma coisa na tua empresa, eles têm que ganhar salários iguais. 1942. Nós estamos em 2023. Esse ano, houve uma alteração na CLT para trazer o quê para o empregador que não cumpre? Uma multa. Só precisou de mais de 60 anos, né? Para que o empregador agora fosse compelido efetivamente a garantir salários iguais para homens e mulheres quando a gente está falando de mesma função. É inadmissível isso, mas isso existe o tempo inteiro. Vou falar da pesquisa. Saiu uma pesquisa, eu tenho quase certeza absoluta que foi desempenhada pelo pessoal da Casa da Mulher Brasileira com frentistas aqui em Campo Grande. Você confirmou? Com frentistas aqui em Campo Grande. Fizeram pesquisas nos postos de gasolina e chegaram a seguinte constatação. Homens e mulheres frentistas. Os homens ganham mais que as mulheres. Qual é a justificativa? As mulheres frentistas, foi a conclusão da pesquisa, ganham em média 70% do homem frentista. Por quê? Porque ela é mulher. E aí a gente entra num tópico bem importante para as nossas representantes. Você conhece muitas mulheres comandando empresas, pilotando aviões, engenheiras, vereadoras, deputadas, prefeitas ou governadoras? Por que exigem tanto de nós? Por que para vocês estarem aqui, vocês têm que ter uma qualificação impecável, a atuação de vocês tem que ser maravilhosa, tudo em vocês tem que ser perfeito, enquanto não se exige isso para um homem? Por que nós, pensando na população brasileira, gente, somos mais da metade da população brasileira. Ultrapassamos os homens em 5 milhões. Somos mais da metade do eleitorado. Por que ainda elegemos poucas mulheres? Alguém aqui consegue me dar uma resposta? Preconceito da própria mulher. Com certeza, isso é um aspecto. Você vai? Porque é verdade. Mas por quê? Porque a gente faz parte de uma construção social onde política não é lugar para a mulher. Por quê? Porque isso é espaço público. Não é lugar para a mulher. A mulher não tem capacidade porque ela não age com razão, né? É sempre com emoção. Mas, gente, vamos refletir? Refletindo, tá? Nós vivemos numa sociedade com mulheres brancas, negras, com indígenas, com homens brancos, com homens negros, com indígenas. E os nossos parlamentos executivos deveriam ser uma reprodução da nossa cultura. Nós temos o quê? Multiplural. E o que nós vemos? Homens brancos, poucas mulheres. Entendem? Isso tudo é um retrato do quê? Da nossa própria sociedade. A senhora quer comentar alguma coisa, deputada, sobre isso? Essa questãozinha básica? Por que temos tão poucas mulheres vereadoras, prefeitas e governadoras? Bom, você, na sua explanação, quando você fala a questão de gênero, né? Que já vem atribuição para as mulheres, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para cuidar do marido. Já começa por aí, né? Essa diferença, né? Uhum. Então, a gente pensa muito para entrar na política, porque exatamente isso nos cobra demais, né? Meu Deus, mas será que meu filho vai ser bem educado? Será que meu filho vai estar sendo bem cuidado? Será que a minha casa? Será que meu marido? Será que... O que vão pensar de mim? Enfim, são padrões morais e realmente essa construção social, né? Que está sendo muito bem falada aqui, é que nos limita muitas vezes a entrar na política. O medo de tudo isso. Então, a gente tem que ter muita coragem para romper esses paradigmas e dizer, não, eu também posso, eu também quero, também sou qualificada e enfrento. Mas ainda há muita dificuldade. E quando a gente entra,
aí sim que você vê que realmente tudo isso ainda é muito maior nessa construção social do que você imaginava quando você estava fora. E a senhora não sente que a senhora tem que ser perfeita? Totalmente, eu vivo me cobrando, né? É uma eu acho cobrança que todas, social muito grande, né? A gente tem essa cobrança do perfeccionismo, de fazer, você não pode errar, né? Então, quando você erra, porque todos nós somos seres humanos, né? A cobrança, ela é muito grande, a ponto de levar vocês e, meu Deus, será que eu estou cumprindo o meu papel da maneira como eu deveria estar exercendo a minha função? Então, assim, a cobrança nossa é em todos os sentidos, de nós mulheres. Fala, deputado. Posso, ainda vou aproveitar a deixa da Mara, 30% das vagas têm que ser destinadas às mulheres. A gente tem dificuldade de contemplar esses 30%, porque as mulheres elas não se sentem motivadas a se candidatarem. Tem essa questão do trabalhar dos filhos. Quando eu comecei, falava assim para mim, agora só pensa em política. Só pensa nisso daí, abandonou a casa, pensa... Os filhos dela estão tudo jogados. E uma outra questão que eu senti na pele, que eu acho que hoje vai ser falado disso, e a gente tem que tocar nisso, da violência de gênero dentro da política, principalmente nas câmaras municipais, que eu creio que é a primeira experiência que a gente tem. Quando uma mulher se levanta e ela fala mais alto, que ela se posiciona, quando você cria uma posição, no meu caso lá eu era oposição à administração municipal, e a Câmara, a maior parte dela, da bancada de sustentação, aí quando uma mulher se levanta e fala, eu não vou aprovar esse projeto por causa disso, quando ela levanta o tom, ela é a louca. Essa é uma louca, descompensada, surtou. Então é algo que é complicado. Se o homem levanta a voz, ele é o quê? Ele é corajoso. Esse é o político que me representa. Exatamente. Imagine eu em 96, quando fui presidente da Câmara lá de Eldorado, né? Imagine naquela época, né? Então você levantou a voz e o primeiro embate que eu tive na Câmara foi exatamente isso. É louca, você é doida essa mulher. Corta o microfone, enfim. Eu era presidente, então eles não tinham condições de cortar. Mas enfim, né? Realmente é isso aí. E a gente não pode, por conta disso, nos desmotivar, né? Aí que a gente tem que se motivar mais ainda. Isso tem que ser um desafio para nós mulheres. Exatamente. Desconstruir toda essa construção social que tem com relação às mulheres, a questão de gênero do nosso Exatamente, país. É uma eterna luta, né? A deputada que dizia sobre a dificuldade de preencher essas 30 vagas e essa, às vezes, falta da coragem das mulheres em abraçar. E aí eu lembro uma fala, que foi até fala da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, nesse sentido de que o casal tem um casal de filhos. Eles vão querer aprender música. O menino vai ganhar que instrumento? O violão. O violão. O violão ele põe nas costas, ele leva para onde ele quiser. Ele vai para o mundo com o violão. A qualquer hora do dia ou da noite, ele vai estar cercado de amigos, de um ambiente de festa, de socializar. As mulheres vão gostar dele. A menina vai ganhar qual instrumento? Piano. Um piano, onde ela senta com as perninhas fechadas dentro de casa. Não tem jeito de carregar o piano. Ela vai sentar com as perninhas fechadas no banquinho, ela vai aprender música clássica e ela vai tocar para os amigos do papai e da mamãe quando eles forem lá, só naquele ambiente. Assim a gente está minando o sonho da menina de ir para o mundo e a gente está incentivando o menino, vai para o mundo é seu. Para a menina a gente diz, fica, seja a pessoa que fica. É isso aí. Não é? Fiquei até arrepiada. Né? E aí a gente entra num assunto espinhoso, gente. É que a maioria aqui é feminina. Vocês concordam com a divisão de tarefas no lar? Com certeza. Com certeza, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser 50-50, né? Lógico. Vai lavar louça também. Vamos lá. E nesse sentido, viu, doutora? Fala. Eu quero dizer uma coisa, que eu tive primeiro uma menina, né? A Maiara nasceu em 88. E eu dizia, meu bibelô, né? Então é aquela coisa de flacinho, E aí eu fui criada num lar de um machismo mesmo. Uhum. Meu pai era italiano, então aquele machista, né? Completo.
E eu já criei a minha filha já com esse pensamento. Não, isso aqui não é coisa de mulher fazer, isso aqui não é. Aí eu tive um filho, né? E eu, na minha educação com a minha filha, eu vi que teve muitas coisas que eu devia ter aberto o mundo para ela, mas que eu restringi. E aí, quando veio o meu filho, lógico, nessa construção social, como você diz, eu tive que tentar desconstruir tudo isso. E naquele sentido de que, não, homem não vai lavar louça, homem não vai arrumar uma casa, homem não vai arrumar uma cama, né? Então, nesse sentido é que eu acho que nós, mulheres, né, também, muitas vezes, levamos esse machismo estrutural para dentro da educação dos nossos filhos. Inconscientemente. E assim, é nesse sentido que quando o Mateus nasceu, eu tentei desconstruir tudo isso. E eu sempre falei, né, sempre com meu filho, no sentido de que, não, você não vai deixar de ser mais homem por lavar uma louça, por arrumar uma cama ou de varrer uma casa, né? E a mulher não vai deixar de ser mais mulher se ela for a motorista de ônibus. Então, é nesse sentido que eu acho que realmente nós, mulheres, começamos a acordar, né, para o mundo e para educar os nossos filhos, para não discriminar, para não ter preconceito e o respeito, né, entre os direitos iguais entre homens e mulheres. A senhora, assim, tocou num ponto fundamental. Espero que todos aqui saiam com essa ideia também na cabeça. Nós precisamos tratar os nossos filhos, as futuras gerações, nós precisamos mostrar a eles que a igualdade é um princípio extremamente fundamental para o desenvolvimento humano. Então, a gente precisa, não adianta a gente ter um filho e uma filha dentro de casa e as tarefas serem diferentes tão somente porque é de homem e é de mulher. Não tem nenhum problema em ter tarefa diferente dentro de casa. O problema é quando você coloca o gênero. Não, você não vai fazer isso porque isso não é coisa de mulher. Quando você não mostra para o seu filho, e aí eu já abro para o filho, porque as meninas sempre aprendem tudo dentro de casa, mas quando você não mostra para o seu filho que a família é uma comunidade e cada um tem uma responsabilidade, que não tem problema nenhum o seu filho dividir as tarefas de casa com todos, porque assim todo mundo vive melhor. E a gente sabe, gente, que desigualdade no lar é uma das causas que mais dá violência doméstica. Eu e a Aline trabalhamos na Casa da Mulher Brasileira. Ocorrência policial é assim: fui agredida pelo meu companheiro porque o jantar não estava bom. Ele me bateu porque ele chegou em casa do trabalho e a casa estava desorganizada. Como se essa função fosse de quem? Da mulher. Cheguei em casa, fui ameaçada pelo meu companheiro porque ele veio do trabalho, eu estava na vizinha. Nós sabemos o quanto que esse padrão de pensamento desemboca em violência. Hoje, qualquer estudo sério vai mostrar o mesmo resultado. As mulheres trabalham mais horas por dia no serviço doméstico. Mas são mulheres que trabalham fora também. Ou, ainda que não trabalhem fora, que ficam dentro de casa. Gente, vamos combinar, serviço doméstico é o pior. Não tem nada mais ingrato. Não acaba nunca. Não acaba, não é? É sem fim, gente. E não é só o serviço doméstico, lavar, passar, cozinhar, organizar. É o resto, é a sobrecarga que a mulher tem. Porque, quando a escola liga porque a criança machucou, liga para quem? A mãe. Quem que marca a consulta no médico? Quem que leva? Quem leva na natação? A mãe. O pai pode até levar na natação, mas quem que arruma a bolsa? Quem dá o banho na criança? Quem dá o lanche para a criança? A mãe. Por quê, gente? Porque a gente naturalmente entende que isso é função de mãe. Será que é? Claro que não, é de todo, é dos dois. Não é? Então, a gente sabe o quanto que desigualdade no lar, que desigualdade profissional, que desigualdade em casa são fatores que geram violência. E aí eu adoro mostrar essa escadinha aqui, não dá pra ver ali? Vocês estão vendo? Tá, ele pode colocar. Não dá pra ver naquela TV ali? É só focar. Porque eu queria... Vocês estão vendo isso aqui? É importante mostrar as imagens para o pessoal lá de trás. Se possível, se der para mostrar essa imagem aqui. Essa é uma escada. A gente está falando aqui da escada das carreiras. Olha como é que o homem sobe e a mulher. Olha a diferença. Vocês sabem por que para a mulher ela sobe de degrau por degrau? Querem ver por quê? Olha aqui, Não é verdade? Não é verdade? Vamos dar um exemplo?
para estar aqui hoje às 14h. Quem é mãe aí? O pai almoçou, assistiu um pedacinho de jornal, escovou os dentes, foi trabalhar e falou: tchau, pessoal. Nós, mulheres, para estarmos aqui às 14h, a gente organizou lanche, a gente lembrou que a semana de prova, se terminou de estudar ou se não estudou, a geladeira, o dia de pegar fruta e verdura que tem. Estou falando até de quem tem até uma ajudante que ficou em casa. Mas tudo está aqui. Hoje é o dia de lavar roupa. Nossa, na quarta-feira tem prova de matemática. O Antônio não está indo bem. Eu estou falando de mim, que meu filho está na semana de prova trimestral. A filha... A gente vem até aqui, até dentro do carro, a gente vem com o celular no bloco de notas, organizando a vida e pensando em tudo que vai acontecer. Olha lá a corrida. Você acha que dá para pensar em fazer mestrado, faculdade? Entendem? Eu falo muito do concurso público. Nossa carreira, minha e da Aline, Ministério Público. A gente ingressa no Ministério Público através de um concurso público. Igualdade de condições, não é? Homem e mulher, faz a prova lá. Se você está bem preparado, você passa. Nós somos 219 membros. 70 são mulheres. Por quê, gente? Por causa disso aqui, ó. Esse é um dos fatores, não dá para negar. E quando a gente vai falar do espaço de poder e de decisão? Ainda que a gente tenha profissões em que as mulheres já estão ali no 50-50, mas os espaços de poder e decisão, majoritariamente, são ocupados por quem? No Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, nós comemoramos esse ano a indicação de uma mulher num conselho. Comemoramos. A gente tem que comemorar a nomeação de uma conselheira no Conselho Nacional de Justiça? Mas por que é tão difícil? Eu e Clarissa, nós passamos o mesmo concurso em 2004, somos amigas desde aquela época. E temos assim a honra e a alegria de estarmos trabalhando juntas nesse projeto. Mas todas as viagens da instituição, todos os encontros, todos os congressos que todas as semanas tem em diversos lugares. Para o nosso colega homem que trabalha ao nosso lado, ele vai, a esposa arruma a mala e ele vai. Clarissa, que jeito? A Clarissa tem 2 gêmeas da idade do meu caçula, Antônio. Que jeito que é para... A Clarissa foi a Brasília apresentar o nosso projeto recentemente. Como é que foi, Clarissa? Elas choraram 3 dias pedindo para eu não ir, por favor. Não vai, por favor, mãe. O que você vai fazer lá? Não tem nada lá para você desse tipo. Não é? Você não organizou o lanche? Eu organizei inteira, tudo. Vai buscar. Tudo. Ficou tudo pronto para que eu pudesse ir um dia e voltar no outro. E é assim, gente. Mas não é a mesma coisa com o meu esposo. Que ele é super gente boa, tá? Sem falar mal dele. Mas ele simplesmente viaja. Ele, olha a pista dele. Ele viaja. É muito diferente. Não adianta a gente falar que isso aqui não existe, porque isso aqui existe. Isso aqui impede que a gente cresça. E o domingo? Domingo. Se eu veio descansar, eu tenho que preparar a semana inteira para poder vir para cá. E eu recebi a mesma mensagem hoje. Mãe, de novo, você não vai desistir disso aí, não? Eu vou contar uma do meu menino, que foi dessa semana. Semana passada, eu e a Clarice estivemos no interior de 2 cidades, levando nossa palestra, mas para mulheres da rede mesmo, assistidas, e a equipe multidisciplinar que atende na rede municipal, né, Clarice? E quando eu fui falar para o meu filho que o segundo dia eu ia viajar de novo, então ele ia ter que almoçar na escola, tudo, ele falou: mamãe, tudo bem. Saiu do meu quarto. 3 segundos depois ele voltou e falou assim: mamãe, depois disso tudo que você está fazendo, alguma vítima ligou para você para pedir proteção? Eu falei: filho, várias ligam lá na casa da mulher todos os dias. Ele: que bom então, tá dando certo, né, mamãe? Ele quis conferir, será que toda essa ausência tá dando certo? Tá valendo a pena, né? Vou te dar o microfone para que todo mundo ouça. Eu tenho só um filho. Meu filho tem 40 anos, é casado e tem gêmeos, um casalzinho de gêmeos, tá? E ele tem um grupo de amigos da idade dele. O que ocorre? Eu sinto que essas palestras que vocês estão trazendo estão surtindo efeito, tá? Estão surtindo efeito, porque os amigos do meu filho, eles são colaboradores das esposas. Inclusive, a minha nora, que também trabalha na mesma instituição que vocês fazem parte,
ela é uma pessoa estudiosa, viaja, ela escreve, ela faz curso, a carreira dela é o mais importante e todos dão apoio para ela. Porque meu filho tem uma profissão que ele não precisa muito de cumprir horário, tá? Que ele é um empresário. Então, o que ele faz? Os filhos são meus, eu cuido, pode fazer o que você precisa. E ele colabora com ela. Tem que montar alguma palestra, alguma coisa, estou aqui à sua disposição, vamos montar, entendeu? E eu sinto assim, quando eu vou numa festinha na casa deles, um aniversário, alguma coisa, tem vários da mesma idade com filhos da mesma idade. E os pais, sim, cuidam, ajudam e estimulam as mulheres a crescer, tá? Então, eu sinto assim, que hoje já está surtindo efeito, que esse trabalho não pode parar, tem que continuar, e eu entendo que isso está acontecendo mais porque vocês estão fazendo esse tipo de coisa. Deputada Mara aqui com a escola, então só tem que dar certo. Então nós não podemos desistir, não podemos desanimar, que nós vamos também chegar lá. Vamos ganhar igual a eles. É isso mesmo, desistir jamais. É muito importante que a gente entenda que nós, enquanto sociedade, também somos responsáveis por divisão sexual do trabalho, pelo patriarcado, pelos estereótipos e expectativas irreais. Quem aqui não replica no WhatsApp piada machista? Quem aqui? Pode falar que não, né? Aqui, mas no íntimo, a gente sabe que a gente já riu de uma piada machista. O ano passado teve um navio que encalhou no canal de Suez. Ficou 15 dias encalhado. O prejuízo daquele navio lá foi de bilhões de dólares. Uma fila de navios para passar. O que saiu na internet de meme? Vocês viram? Que o piloto era uma mulher. Mas a gente olha isso e faz, que engraçado, vou passar para minhas amigas. A gente faz isso. Só que quando você vai tirar um seguro de carro, você tem sempre bônus porque mulher não bate carro, tá? Mas culturalmente nós somos as barbeiras, não somos? E a gente reproduz isso na conversa. Sai daí, barbeira, tinha que ser mulher. Entenderam? Como que é a gente que faz isso sem perceber? Falta de respeito, piada machista, linguagem ofensiva, e aí nós vamos subindo. Discriminação de gênero, a apropriação de ideias, a cultura do estupro. Gente, saiu uma pesquisa há algum tempo atrás, perguntando para as pessoas se a roupa da mulher estuprada fazia diferença. 30% das pessoas disseram que se ela não tivesse usando roupa curta, ela não teria sido estuprada. O que vocês acham disso? Isso é uma cultura, gente. Hã? Sim, não é? E a gente tem medo de falar para as nossas filhas, não pode sair com esse short aí, porque você pode correr o risco de ser estuprada. Como se a roupa fosse um recado. É que a gente não tem tempo, mas tem um vídeo tão legal feito na Inglaterra de uma vítima de roubo. Aí entra lá a vítima de roubo, um homem todo bem vestido, ele senta na frente de duas mulheres e elas começam a perguntar para ele: onde você estava? O que aconteceu? Eu estava na rua mexendo no meu celular. Não, que roupa você estava? Não, mas o que a roupa tem a ver? Você estava se passando por pessoa rica que anda tranquilamente na rua com o celular, você estava querendo ser roubado. Não, eu não queria. Mas não é isso que a gente faz com a vítima de estupro, gente? Não é isso que a vítima, quando chega na polícia, ela conta o que aconteceu? Qual é o primeiro pensamento que vem? O que estava fazendo na festa até esse horário? É como se tivesse praticamente pedido para ser estuprada. Isso é um pensamento cultural. E aí a gente ficaria aqui, deputada, horas falando disso, eu tenho que correr. Cada história. Mas eu só vou contar mais uma, que são as músicas. As músicas que a gente canta. Vocês já pararam para ouvir as letras? Tem funk enaltecendo estupro, gente. Tem funk falando que se a menina... pode falar? Não. Se a menina vai ser jogada do helicóptero. Que é isso? Vamos falar do sertanejo. Vamos, os sertanejos são ótimos. Ciumento eu, não me leve a mal, se eu destravar seu celular com a sua digital, eu não sei dividir o doce,
Ninguém entende meu descontrole. É tudo por amor. Eu vou te gravar, você vai estar dormindo, eu vou liberar teu celular, mas é tudo por amor. E a gente canta, feliz, esse tipo de música. Ou músicas que enaltecem o feminicídio. Ou... Sim, a gente usa essa na palestra. Ajoelha e chora. Depois que você bate nela, ela ficou boa, ela muito mais me adora, não é? Quanto mais eu bato nela, muito mais ela me adora. E por aí vai. São músicas que a gente reproduz, que a gente põe em casa para escutar. Olha só como que a gente não percebe, né? E aí a gente sobe para o abuso físico, para o abuso emocional, para o abuso financeiro, para os salários menores, para as mulheres que trabalham a mesma coisa que o homem. Subimos para o assédio sexual, até chegar no estupro e, finalmente, a morte, que é o feminicídio. Que, como eu disse no começo, e a gente sempre vai afirmar para vocês, é uma tragédia anunciada. Ninguém acorda de manhã dizendo que vai matar a companheira simplesmente porque quer matar naquele momento. Essa mulher já sofreu toda uma sorte de violências antes daquele dia fatídico. E eu encerro essa primeira fase da nossa fala, quando a gente está aqui para discutir por que tantas mulheres são agredidas pelos maridos, para que vocês, eu acredito que vocês já tenham percebido que tudo tem a ver com o padrão cultural que nós mesmos impusemos, criando diferenças entre homens e mulheres, e aí as relações passam a se tornar abusivas. Por quê? Porque se sobrepõe um lado masculino em detrimento do feminino, e aí fica muito fácil e justificado bater em mulher e matar em mulher pelos mais diversos motivos. Até mesmo com aquela clássica frase, se você não for minha, você não vai ser mais ninguém. Não é? Isso é tão fútil, né? E é o que a gente vê dia sim, dia também, lá na Casa da Mulher Brasileira.